Estamos na semana 4 de perguntas e respostas. E aí a gente está naquelas perguntas gerais, né? Que englobam várias questões da igreja, da vida particular, seja do que for. Pergunta, foi colocada lá. Pastor, eu posso ter raiva do meu líder? Veja bem, eu estou entendendo aqui que a raiva é no sentido, provavelmente, que você discorda, né, de alguma atitude dele, de alguma tomada de decisão ou de alguma opinião dele. Acho que essa pergunta, ela tem que... Primeiro você tem que pensar no porquê. Por que estou com raiva do meu líder? Será que a decisão que ele tomou foi acertada? Será que a decisão que ele tomou não foi acertada? Acho que você precisa primeiro de um período de reflexão, não precisa ser tão longo. E o mais importante, chame o seu líder para conversar. Porque muitas vezes, quando somos confrontados, se for o caso, nós vamos ter um sentimento de reativo. Você pode estar traduzindo isso como raiva. Chame o seu líder para conversar. Seu líder também pode ter tomado alguma decisão equivocada. Também pode. Então, no particular, vale muito a pena você chamar o seu líder e ter uma conversa carinhosa, respeitosa. E tenho certeza que as coisas vão se entender, as coisas vão chegar no lugar. Mas sim, nós temos o direito de ter todos os sentimentos, né? Medo, raiva, alegria, tristeza, né? Então sim, não há problema algum. A forma como você gerencia isso é o mais importante, tá bom? Um grande beijo, até a próxima pergunta. Esta próxima pergunta é fantástica, muito importante ser colocada. Pastor, a igreja pode ser a favor da pena de morte? Eu entendo que essa pergunta é muito geral, da forma como foi colocada lá no meus stories, na enquete. Pastor, a igreja pode ser a favor da pena de morte? Eu entendo que ela foi colocada como geral, mas a gente pode pegar cada partezinha, um pastor se posicionar a favor de pena de morte, um irmão, uma irmã, né, de uma forma geral. Qual é o seu entendimento sobre isso? Eu entendo que nenhum cristão pode ser a favor da pena de morte. Pastor, por que não? Porque o centro da palavra do Senhor é a vida, né? E entendemos da mesma forma que quem governa tanto a morte quanto a vida é o próprio Senhor. Então, dentre tantas coisas complexas que há envolvido nesse assunto, de uma forma, vou dizer como uma forma última sobre a minha visão sobre esse assunto, sobre a pena de morte, é que nós deveríamos ser os maiores defensores da vida. E eu quero aqui, nessa pergunta específica, depositar alguns minutinhos a mais de reflexão, porque durante toda a vida de Jesus pública, né, ali os 3 anos mais ou menos de ministério público dele, após o batismo por João Batista, ele é batizado por João Batista, o que nós vemos o tempo inteiro nas ações de Jesus é ele tentando redignificar o ser humano, o homem ou a mulher, né? E a vida estando no centro do seu chamado. E ainda pensando na vida, enquanto ele não tinha ido para o madeiro, existe aquele episódio clássico, né, sobre operar o milagre no sábado, e Jesus fala para aqueles que o criticaram, né, você não poderia fazer isso hoje. Aí Jesus vai dizer, se uma de suas vacas cai no atoleiro no sábado, você não tiraria? Que dirá um ser humano? Então, sim, a igreja, quando eu digo sim, né, a igreja tem que se posicionar, um cristão, e eu não quero falar de instituição, né, de religião nesse sentido, mas eu quero dizer de um cristão, ele tem que se posicionar contra a pena de morte, se o que norteia a vida dele é a palavra do Senhor e a vida do próprio Jesus Cristo, né? Então, um cristão não pode defender a pena de morte. Isso na minha ótica, na minha visão. Ok? Um cristão precisa preservar a todo custo a vida, ou a manutenção da vida. Agora, é claro que essa discussão ela ganha desdobramentos mil. A minha opinião não muda por conta deles, mas sobre outras questões éticas, morais, que envolvem situações em que essa circunstância é avaliada, né?
Então, não é o espaço aqui para fazermos todas essas reflexões, porque aqui, à luz da palavra do Senhor, eu entendo como um cristão, não estou falando como um pastor, apenas estou falando como um cristão, que nós não podemos ser a favor da pena de morte. Ok? Nós temos que, da mesma maneira, ter um caminho de tentar redignificar o ser humano. E fica um último comentário para este último minuto de reflexão, de que esta é uma das grandes sinalizações que nós, como humanidade, estamos errando se temos que discutir isso. Né? Assim, toda vez que eu passo em frente a uma calçada, né, e vejo um mendigo, e vejo alguém numa situação marginal nesse sentido, à margem, eu sempre penso, estamos errando como sociedade, qual a minha parcela nisso? Sempre que a fome aparece, nesse momento, então, onde está a minha parcela nisso? Onde está a nossa parcela como humanidade nisso? E quando a gente extrapola isso para a vida e a morte, a pena de morte, tirar a vida de alguém, aí é para a gente se perguntar muito mais, né? Onde estamos de fato errando para ter ainda, inclusive, que discutir uma situação dessa. Se Jesus veio para pregar a vida, e não só a vida terrena, mas também a vida celestial, né? A vida eterna. Ele é a própria vida, diz a palavra, né? Eu sou, João vai dizer nos eu sou de Jesus, eu sou. Jesus vai dizer, eu sou a ressurreição e a vida. Portanto, nós não podemos defender a pena de morte. Um beijo do pastor Eliseu, grande abraço e até as próximas perguntas. Pastor, pergunta legal do Stories no Instagram, colocaram lá pra gente. É pecado ser rico? O crente não pode ser rico? Vou pegar aquela parábola que Jesus usa com aquele jovem rico, fala para Jesus, né? Se você... Eu conheço tudo, Jesus, eu quero te seguir. O que eu preciso? Eu conheço a tua lei, fui criado os teus mandamentos. A parábola do jovem rico. E aí Jesus diz para ele, vai lá, vende tudo, dá aos pobres. Aí ele fala, opa, isso não dá para mim. Veja bem, a questão ali, Jesus estava vendo onde estava o coração dele. Porque a Bíblia vai dizer, onde está o teu coração, ali está o teu tesouro. Isso não quer dizer que você não possa ter uma situação financeira confortável ou até ser rico. No meu entendimento, não há problema algum de um cristão ser rico. Desde que isso não vá contra a palavra do Senhor. Então, o que eu não acredito é em que você acumule multidão de dinheiro aqui, de riqueza, ouro, prata, é muito dinheiro aqui, enquanto tantas pessoas precisam, que isso de alguma forma você pode partilhar, né? Você pode viver com aquilo que seja suficiente para o conforto seu pessoal e da sua família. Não vejo problema algum, repito, de um cristão ser rico, desde que esse cristão seja norteado pelos princípios da palavra. Quais são os dois grandes mandamentos deixados por Jesus? Amarás ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, se amamos o nosso próximo como a nós mesmos, nós não teremos tanto dinheiro guardado e não iremos ajudar quem precisa. Ok? Então não vejo problema nisso. Posso ser rico? Claro que sim, não há problema algum. Desde que você continue sendo norteado pela palavra e possa continuar atendendo os necessitados, aqueles que mais precisam, e você, tendo essa condição, pode fazê-lo. Ok? Teu coração não pode estar na riqueza, ser o teu bem maior, teu coração ser tomado por isso e tudo que vem com isso. Um grande beijo, vamos à próxima pergunta. Continuando o nosso momento de perguntas e respostas, uma muito bacana também colocado lá na enquete foi: pastor, eu não gosto de ler a Bíblia. Fala um pouco sobre isso. Bom, estou partindo do ponto em que quem fez a pergunta é cristão, né? Então, estou partindo já desse ponto. Né? Quem fez a pergunta é um cristão. Para um cristão, a Bíblia é sua regra de fé, no sentido de que ela revela Jesus, né? Ela nos orienta, nos ilumina o nosso caminho. Então é importantíssimo que você leia a Bíblia, né? Eu acho assim, vou dividir aqui pelo menos uns 2 pontos que talvez você precise
se perguntar o porquê. Por que eu não gosto de ler a Bíblia? Então, vamos a uma primeira questão. Talvez você não leia nada. Né? Muitas pessoas que já conversaram comigo sobre ler trazem essa questão. A Bíblia, ela é um livro. Né? Então, talvez você, não te conheço, não sei, talvez você não leia. E ler é ler. Então, como um livro também vai ser... você não tem esse hábito, talvez, é disso que eu estou dizendo. E se for esta a questão, pode ser outra, e se for esta a questão, aí você precisa introduzir como pequenos hábitos, né? Vai aqui um apontamento, uma dica. Comece com pequenos textos fáceis, né? E comece lendo também outras coisas. Não precisa só ler. Isso é um hábito, leitura é um hábito. Então, comece da Bíblia lendo pequenos textos, né? Comece pelos milagres de Jesus, talvez nos evangelhos. Pequenos textos menores, simples, né? E aí, paulatinamente, devagarinho, você vai aumentando o que você vai lendo, marcando o que não entendeu, talvez. Mas comece devagarinho, né? Seria um apontamento. Essa pode ser uma questão, não ter o hábito da leitura. Então, se você não ler nada, nunca teve esse hábito, talvez já seja um jovem, adulto, você realmente, né, sua mente vai querer a inércia, vai querer a situação de conforto. Agora, uma outra questão, se essa pergunta está assim, pastor, eu não gosto de ler a Bíblia porque eu não entendo, aí uma outra questão. Então, se for esta questão, pastor, o que eu leio eu não consigo entender. Bom, aí tem duas coisas, dois apontamentos importantes. Se for esta questão, aí eu lembrei de um texto agora bíblico, o texto de quando Filipe encontra lá em Atos o eunuco da rainha de Candace, que ele está numa carroça, né? O eunuco, aí Filipe pega uma carona com ele, conversa com ele e pergunta aí, ele está lendo Isaías, o eunuco, se eu não estou enganado. E aí o eunuco fala o que ele está lendo, né? Aí o Filipe pergunta, você entendes o que leis? E aí o eunuco fala, como eu vou entender se não há ninguém que me explique? E aí Filipe começa a explicar a ele, e a explicação de Filipe culmina, né, no final dessa pequena carona, ao batismo do eunuco numa poça, né? É uma narrativa, um episódio muito bonito, porque houve alguém que explicasse o que ele estava lendo. E o que ele estava lendo era a respeito de Jesus. Então, se o caso for este que você não... Pastor, o que eu li eu não entendo. Então, uma coisa importante você precisa de discipulado. Você precisa de alguém que comece a te orientar nesse sentido. Estou dizendo aqui de um professor, de algo desse... Não, mas de alguém que te oriente. Comece a ler por aqui, leia esse texto primeiro, assim, 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 nesse sentido que eu estou dizendo, que você precisa de alguém, ou algumas pessoas, não precisa ser só uma pessoa, né? E lembrando que em tudo isso, a pessoa principal é a pessoa do Espírito Santo, né? Que é o Espírito Santo em todo tempo, que vai nos orientando também. Então eu ficaria aqui essa dica para você, né? Antes de ler, ore, Senhor, fala comigo aqui e me orienta. O teu Espírito possa me auxiliar aqui nessa leitura. E acho que esse seria um bom caminho. E peça a Deus também que te mostre pessoas que possam te ajudar dentro da sua congregação de fé, você que fez essa pergunta, né? Acho que seria muito bacana. Uma última questão é assim, pastor, eu não gosto de ler a Bíblia, assim, eu até entendo o texto direto, estou lendo aquele texto ali, entendo o que ele quis comunicar a mim, e tal, né? E por aí vai. Mas eu gostaria de ter um entendimento maior, aí, maior no sentido, não é de que o que você já tem seja pouco, mas eu gostaria assim, de, poxa, pastor, saber contextualizar as coisas, né? Por que isso, por que aquilo, pá.
aí vale a pena, se for o caso, você se aprofundar mesmo, né, com livros, com auxílio. Inclusive, se for o caso, até de fazer um curso, isso é muito legal, né? Cursos de Bíblia básicos. Então fica aqui a minha dica. O que não pode, e acredito que a sua pergunta já é um movimento, é você não ler, não se interessar, não querer, né? Então acho que isso é muito importante. Muito bacana a pergunta. Espero que as minhas dicas aqui, comentários, possam te auxiliar de alguma forma. Tá bom? Que Deus possa te abençoar e que a palavra do Senhor seja lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho. Um grande beijo do pastor Eliseu.